Dengue triplica no Brasil com mais de 200 mil casos e 15 mortes em apenas um mês. Vereador Carlos Bolsonaro prestou depoimento e negou intenção de ofender diretor-geral da Polícia Federal. Força Aérea atirou em avião que sobrevoava a área Yanomami, em Roraima, e depois que o aparelho pousou, o piloto fugiu. Extorsão passou a dar mais dinheiro para a milícia do que o tráfico de drogas na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Golpistas aproveitam prejuízos causados pelas chuvas para roubar benefícios do governo aos quais as pessoas têm direito. Brasil perdeu 10 posições no ranking da corrupção da Transparência Internacional. Primeiro computador Macintosh está completando 40 anos e ainda encanta os fãs da tecnologia. E uma das empresas do bilionário Elon Musk fez o primeiro implante de um chip cerebral em um ser humano. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Força Aérea Brasileira atirou e obrigou um avião que sobrevoava o território Yanomami, em Roraima, a pousar. A aeronave foi apreendida, mas o piloto sumiu. Aeronave interceptada, Papa Tango Kilo Lima November, aqui é interceptador. A sua aeronave está sendo interceptada pela Defesa Aérea para verificação de alguns dados de voo. A aeronave sem autorização sobrevoava uma área do território Yanomami a cerca de 110 quilômetros de Boa Vista, capital de Roraima, quando foi interceptada pela Força Aérea Brasileira. O piloto da aeronave suspeita recebeu ordens do piloto da FAB para pousar, mas não atendeu. Por isso, foi dado um tiro de aviso. Após os tiros, o piloto pousou numa estrada de terra e fugiu a pé. A aeronave foi apreendida pela Polícia Federal. Um decreto presidencial de janeiro de 2023 criou uma zona de identificação de defesa aérea no norte do país para aumentar a vigilância naquela região e promover maior fiscalização na terra indígena Yanomami, para combater o garimpo ilegal na reserva. Desde o ano passado, o governo federal vem intensificando a fiscalização na terra indígena Yanomami, em Roraima, para combater o garimpo ilegal e uma grave crise sanitária que se instalou na região nos últimos anos. Mas para os órgãos de proteção aos povos indígenas e para o Ministério Público Federal, essas ações têm sido insuficientes. Em uma ação judicial movida pelo MPF contra a União, a Justiça Federal de Roraima determinou que o governo federal apresente um plano efetivo de ações contra o garimpo ilegal dentro de um prazo de 30 dias. Em caso de descumprimento, a União terá que pagar multa de R$1 milhão. A milícia que atua na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, está faturando até 12 milhões de reais por mês. Mas o rendimento não sai apenas do tráfico de drogas. A extorsão contra os moradores passou a render mais. Hoje, são mais de 30 mil residências para cerca de 70 mil habitantes, entre crianças, jovens, adultos e idosos. A Rocinha é uma das favelas mais populosas do Brasil e está localizada na zona sul do município do Rio de Janeiro. A comunidade funciona como uma outra cidade dentro do Rio. Comércio, transporte, entretenimento, segurança e serviços de luz. E aí está a oportunidade que muitos criminosos estão se aproveitando para explorar ainda mais os moradores. Investigadores da Polícia Civil estimam que os criminosos da favela estejam faturando até 12 milhões de reais por mês, sendo mais com extorsões do que com a venda de drogas. Apenas com a taxa semanal de R$ 150 imposta para a circulação de cada um dos 2.120 mototáxis da Rocinha, o tráfico arrecada R$ 318 mil. Em um mês, esse valor ultrapassa R$ 1 milhão. Já a cooperativa de vans tem que desembolsar por semana R$ 930 por cada veículo. São 60, o que rende para os bandidos mais de R$ 223 mil por mês.
Agora, os traficantes estão indo além das cobranças ilegais e estão assumindo alguns negócios legais, como salão de beleza, restaurante e lojas de roupas dentro da comunidade. Com sobrepreço, para garantir a propina exigida pelos criminosos, um botijão de gás custa R$ 140 na Rocinha. Outro exemplo é o sinal clandestino de TV a cabo, o Gatonete, recebido por 70% das casas. Sai a R$ 100 mensais por família. Com medo de represálias, os moradores acabam não denunciando todas essas cobranças abusivas. Durante o ano passado, foram apenas 11 registros de extorsão na área da 11ª DP. E desde 2014, quando começou a série histórica, foram apenas 38 casos na região. As polícias do Rio reforçam a necessidade de que as denúncias sejam registradas para ajudar nas investigações e na análise das manchas criminais. É possível fazer denúncias pela Central 190, pelo aplicativo RJ 190 ou pelo Disque Denúncia, onde o anonimato é garantido. Em nota, a Polícia Civil afirma que a 11ª DP da Rocinha tomou conhecimento das denúncias de extorsão nas redes sociais e vai analisar os fatos para responsabilizar os envolvidos. O número de assassinatos no Brasil registrou queda de 4% no ano passado, quando comparado ao ano anterior. O levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mostrou que foram 40 mil homicídios, 2 mil a menos que em 2022. Apesar do número ser considerado alto, foi a menor taxa dos últimos 14 anos. Em São Paulo, lojistas do centro da cidade passaram a fazer vaquinhas entre eles para continuar com as portas abertas. Mas alguns desistem e encerram as atividades na região conhecida como Cracolândia, onde o policiamento aumentou, mas a insegurança ainda afasta muitas pessoas das compras. A expectativa é que a mobilização da prefeitura dê resultados. A rua, que já foi conhecida como o maior ponto de comércio de eletroeletrônicos do país, vai ficando com cara de abandono. Isso porque a insegurança e a falta de clientes têm feito com que a Santa Ifigênia não se sustente. As lojas de rua do centro da capital paulista foram alvo de ao menos 3 arrastões do fluxo da Cracolândia desde novembro do ano passado. Os casos deixaram prejuízos aos comerciantes, que precisaram de apoio de outros empresários ou terão até mesmo que fechar o estabelecimento. O primeiro caso recente de arrastão foi registrado no dia 2 de novembro de 2023, seguido de outra situação parecida no dia 15 deste mês e a última contra uma loja de eletrônicos que foi saqueada na manhã do último sábado, dia 27 de janeiro. O que impressiona é que nem as câmeras impedem que os assaltos sejam feitos. Em todos os casos de arrastões, quase 100% dos produtos das lojas foram roubados e os prejuízos em cada saqueamento passam dos R$300 mil. E a situação não atrapalha o lojista só por conta dos produtos. O próprio estabelecimento, após o arrastão, fica devastado, com produtos quebrados no chão, prateleiras vazias destruídas e muita bagunça. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que a Guarda Civil Metropolitana encaminhou 4 pessoas para o 2º DP na manhã do último domingo, com objetos eletrônicos sem procedência. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que vai colocar mais 500 guardas civis metropolitanos nas ruas do centro da capital. Além disso, Nunes afirmou também que está trabalhando com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, para diminuir a criminalidade na região. O abastecimento de água em Joinville, na região norte de Santa Catarina, começou a ser restabelecido nesta terça-feira, cerca de 24 horas após ter sido interrompido devido a um vazamento de ácido sulfônico no rio Cubatão. Os reservatórios de água da cidade são abastecidos pelo rio e estavam vazios desde a tarde de ontem.
De acordo com a companhia de abastecimento, na manhã desta terça-feira, diversos testes foram realizados na água que foi considerada própria para consumo. Assim, aos poucos, o fornecimento de água começou a ser restabelecido. Segundo a Prefeitura de Joinville, os locais mais próximos aos reservatórios voltarão a ter água corrente ainda nesta terça-feira. As áreas mais altas e as mais afastadas da cidade, porém, deverão ficar sem água até quarta-feira. O corte no fornecimento se deu porque, na segunda-feira, um caminhão que transportava ácido sulfônico tombou e pegou fogo enquanto trafegava pela rodovia SC 418, na Serra Dona Francisca, que fica na região. O produto usado na fabricação de detergentes e outros produtos de limpeza vazou e chegou ao Rio Seco, que deságua no Rio Cubatão. Devido ao acidente, o fornecimento de água foi interrompido pela Companhia de Águas de Joinville. Isso afetou 34 dos 43 bairros da cidade, o que, segundo estimativas da Prefeitura, deixou 75% da cidade sem água potável. Desde as primeiras horas, técnicos da Companhia de Águas de Joinville passaram a monitorar a qualidade da água. Na primeira medição, o índice de contaminação registrado foi de 0,19 miligramas de ácido por litro de água, mas 4 horas após o vazamento, ele chegou a 1,09 miligramas por litro de água. O valor aceitável para a presença do componente é de 0,5 miligramas por litro. Aos poucos, a contaminação foi caindo e na manhã desta terça-feira, a água foi considerada própria para o consumo humano. Uma brasileira foi presa no aeroporto de Bogotá, na Colômbia, após tentar traficar mais de 100 rãs venenosas, avaliadas em R$650 mil. Os anfíbios de espécie ameaçada de extinção estavam escondidos em potes na mala da mulher e já apresentavam sinais de asfixia. As autoridades de Bogotá apreenderam 130 rãs venenosas que seriam transportadas do aeroporto da capital colombiana para São Paulo e prenderam uma brasileira que as carregava em uma mala. A Secretaria de Ambiente, em conjunto com a Polícia Aeroportuária, confiscou 130 A Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com a Polícia do Aeroporto, confiscou 130 rãs de uma cidadã brasileira que estava a caminho de São Paulo com escala pelo Panamá. As rãs eram provenientes de Nariño e a cidadã alegou que haviam sido dados a ela por uma comunidade local. Adujo que se las había regalado a uma comunidade local. A polícia disse que a mulher foi presa pelo crime de tráfico de animais silvestres e foi entregue à promotoria pública. As rãs arlequim, que estão em perigo de extinção, estavam em recipientes de filme fotográfico dentro de uma mala. Os anfíbios coloridos medem menos de 5 centímetros e habitam as florestas úmidas do Pacífico, entre o Equador e a Colômbia, além de outros países da América Central e do Sul. A polícia de Bogotá afirma que a espécie é procurada nos mercados internacionais. Colecionadores particulares podem pagar até $1.000 por cada. E a seguir, vereador Carlos Bolsonaro prestou depoimento e negou a intenção de ofender diretor da Polícia Federal. E ainda, Brasil perdeu 10 posições no ranking da corrupção da Transparência Internacional. O presidente Lula demitiu hoje Alessandro Moretti, da Agência Brasileira de Inteligência. A decisão foi tomada depois de uma operação da Polícia Federal para investigar um suposto esquema de espionagem. O atual número 2 da ABIN também atuou durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e é suspeito de ter prejudicado a apuração. Para o lugar dele foi nomeado Marco Sepic, atual diretor da Escola de Inteligência da ABIN. O presidente também dispensou 4 e designou novos 7 diretores da agência ocupadas por agentes do órgão cujos nomes não foram informados, como é praxe no órgão. O vereador Carlos Bolsonaro, do PL, prestou depoimento hoje à Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele disse que não teve intenção de ofender o diretor-geral da instituição e aproveitou para mostrar a bagunça que os policiais fizeram ontem durante uma operação na sua casa.
O depoimento do vereador Carlos Bolsonaro à Polícia Federal no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira durou menos de 1 hora. Ele foi intimado a prestar esclarecimentos sobre uma publicação feita no ano passado em que fez críticas veladas ao diretor da Polícia Federal. Sem citar o nome de Andrei Rodrigues, Carlos Bolsonaro republicou uma postagem de uma página de política e humor ligada à direita que expõe imagens editadas ou bonecos de Bolsonaro morto, além de um print de uma matéria da Folha que tem como título a informação de que Bolsonaro prestaria mais serviço ao povo em morte do que foi capaz em vida. A página critica a ausência de prisões, investigações ou perfis bloqueados por conta das publicações presentes na montagem. Ao repostar o conteúdo, Carlos Bolsonaro escreve: "O seu guarda-diretor aqui enxerga com outros olhos." A convocação de Carlos Bolsonaro para prestar esclarecimentos sobre essa publicação não tem qualquer relação com a operação da Polícia Federal realizada nesta segunda-feira. Ontem, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão na operação que investiga uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para monitorar autoridades e pessoas comuns para obter informações para uso pessoal, político e midiático. Carlos Bolsonaro foi o principal alvo da operação realizada nesta segunda-feira. Hoje, o vereador publicou nas redes sociais um vídeo que mostra a casa revirada após a passagem dos agentes da Polícia Federal. O vídeo exibe gavetas, armários, bolsas e caixas abertas. Carlos Bolsonaro escreveu que aos poucos vai reorganizar tudo. A defesa de Carlos Bolsonaro afirmou que pediu acesso ao inquérito que determinou os mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira e afirma que o vereador e filho do ex-presidente não tem qualquer relação com a ABIN. Apenas uma correção: o vereador Carlos Bolsonaro não é do PL, o Partido Liberal, mas sim do Republicanos Carioca. Porém, há uma expectativa para que ele saia do Republicanos e vá para o PL. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, disse inclusive hoje que vai convidar o vereador Carlos Bolsonaro para ir para o partido PL, que é do pai de Carlos Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o próximo depoimento deverá ser do general Augusto Heleno. Ele foi convocado hoje para dar esclarecimentos sobre o que aconteceu na ABIN, quando ele era ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo de Jair Bolsonaro. Alexandre Ramagem, que comandava a agência, prestava contas a ele e teria liberado a montagem de um esquema de espionagem. O depoimento foi marcado para a próxima terça-feira, na sede da Polícia Federal, em Brasília. O Brasil perdeu 2 pontos no índice de percepção da corrupção e, com isso, caiu 10 posições no ranking global divulgado hoje pela ONG Transparência Internacional. O Brasil está em 104º no ranking que avalia as impressões de especialistas e empresários sobre a integridade do setor público em 180 países. O IPC, que é um índice de percepção da corrupção, é calculado a partir de notas com escala de 0 a 100, sendo mais bem avaliadas as nações que tiverem notas maiores. No topo do ranking está a Dinamarca, com 90 pontos, seguida da Finlândia com 87 e da Nova Zelândia com 85. Já no fim da lista está a Somália com 11 pontos, além da Venezuela, Sudão do Sul e Síria, que tem 13 pontos. O Brasil tem 36, ou seja, está abaixo da média global, que é de 43 pontos. Além de apresentar o cenário mundial, a ONG que divulga os dados, que é a Transparência Internacional, apresentou um relatório especialmente voltado ao Brasil, em que aponta aspectos positivos e negativos no combate à corrupção, além de trazer recomendações ao Congresso Nacional, Governo Federal, Ministério Público e Judiciário. No mercado financeiro, os investidores repercutiram as ações da Gol Linhas Aéreas, que tiveram queda de 27% nesta terça-feira. Também ficaram no radar o início das reuniões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Com isso, o dólar fechou em estabilidade, cotado em R$
0,94 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,86% aos 127.402 pontos. Os microempreendedores individuais que foram excluídos do Simples Nacional pelo não pagamento de impostos federais e que foram automaticamente excluídos do Simples Nacional e desenquadrados do sistema de recolhimento do MEI têm até amanhã, dia 31, para regularizar a pendência com a Receita e pedir a volta ao regime. O empreendedor pode parcelar o débito com as condições disponíveis no portal do Simples Nacional ou pelo aplicativo MEI. Lembrando que a Receita Federal pode incluir o CNPJ do MEI com dívidas na lista de devedores da dívida ativa da União. O Brasil abriu 1.480.000 empregos com carteira assinada no ano passado, uma queda de 26% em relação a 2022. Os setores que mais contrataram foram o de serviços, depois o comércio e, por último, a indústria. As 27 unidades da federação terminaram o ano com um saldo positivo, mas em dezembro a situação foi ruim, com o fechamento de 430.000 vagas. O estado de São Paulo começou a emitir a nova carteira de identidade nacional, que substitui o antigo RG e adota um número de identificação único, padronizado para todo o território nacional. O CIN utiliza o CPF como o número único e, assim, visa acabar com a duplicidade na identificação do cidadão e reduzir as chances de fraude, já que com o antigo RG era possível obter um número diferente em cada estado. O novo modelo possui um QR Code que permite verificar sua autenticidade e também se o documento foi furtado ou extraviado. Além disso, a carteira de identidade tem uma versão digital que fica disponível no aplicativo gov.br. Para solicitar a CIN em São Paulo, é necessário fazer um agendamento gratuito no aplicativo do Poupa Tempo. No dia marcado, é necessário levar algum documento com CPF, certidão de nascimento ou de casamento, sendo original ou cópia simples, ser maior de 16 anos, estar em situação regular na Receita Federal com os dados idênticos em relação aos da certidão de nascimento e casamento e não ter outra solicitação da CIN em andamento. Vale lembrar também que a primeira via da carteira de identidade nacional é gratuita e a retirada do novo documento está válida desde o dia 11 de janeiro para todos os estados do Brasil e o Distrito Federal. Mas não precisa correr, já que o antigo RG fica válido até 2032. A partir do dia 1º de abril, o Brasil passará a exigir vistos de comissários de bordo, mecânicos e pilotos de avião vindos da Austrália, Canadá e Estados Unidos. A medida é questionada pelas companhias estrangeiras afetadas, que sugerem que pode haver cancelamento de voos e até apagão aéreo. Em 2019, o governo Bolsonaro suspendeu a exigência de vistos dos 3 países. Eles, por sua vez, mantiveram para os brasileiros que fossem para lá, razão que fez o governo Lula revogar a norma anterior. Em setembro do ano passado, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que os países que cobram vistos de brasileiros foram chamados para negociar, mas muitos alegaram que não poderiam abandonar a exigência por conta da legislação. Mas agora o setor questiona o posicionamento, já que o Brasil seria o único país da região a exigir visto de tripulantes, impactando, consequentemente, os visitantes australianos, canadenses e norte-americanos. Vale lembrar que a exigência de visto para tripulantes não existe no Brasil desde 1952, do qual permitia que pilotos, comissários e mecânicos de todas as nacionalidades pudessem entrar e sair do país sem necessidade de apresentar o documento. Agora, as empresas sugerem que a medida pode afetar a logística de voos, já que a maioria dos tripulantes das empresas desses países são nascidos lá, e o mesmo acontece com muitos de empresas do Oriente Médio e da Europa. Sem eles, vários voos teriam de ser cancelados.
60% dos voos entre o Brasil e a América do Norte são operados por empresas estrangeiras. Somente o Canadá chega a 100%. O Ministério do Turismo, responsável pela emissão de vistos, afirmou que a mudança de 10 de janeiro para 10 de abril como data de entrada em vigor do decreto teve como objetivo uma introdução segura para a medida, sem consequências para o setor do turismo. Algumas pessoas apontam instabilidade e demora para a emissão de vistos. Mas, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o tempo médio para avaliação completa é de 5 dias. Até o momento, 70% dos vistos solicitados já foram emitidos. Em dezembro, as companhias enviaram carta ao Ministério pedindo resposta formal das autoridades à situação, assim como alertas para o risco de apagão, já que produtos como frutas, remédios e eletrônicos são transportados preferencialmente por aviões. Em resposta, o governo criou um grupo de trabalho para analisar a situação, mas sem prazos definidos para apresentação de resultados. E ainda hoje, dengue triplica no Brasil, com mais de 200 mil casos e 15 mortes em apenas um mês. E ainda, golpistas aproveitam prejuízos causados pelas chuvas para roubar benefícios do governo aos quais as pessoas têm direito. Não bastassem as perdas de vidas e de muitos bens materiais provocadas pelas chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nas últimas semanas, o momento agora exige atenção. Os que se consideram espertos surgem de todos os cantos para aplicar vários tipos de golpes. É exatamente isso. Depois de enfrentar os impactos das fortes chuvas, a população ainda precisa fugir de fraudes e golpes na hora de solicitar a ajuda financeira oferecida com o cartão Recomeçar do governo do estado. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, criminosos têm tentado se aproveitar das famílias atingidas pelas enchentes. Um dos esquemas consiste no envio de um cartão falso que daria direito aos R$3 mil, mas, na verdade, serviria para o roubo de dados dessas famílias. Em outra modalidade denunciada, golpistas estariam indo até as localidades atingidas pelas chuvas para fraudar o pedido do benefício no nome das vítimas. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, é fundamental que o morador só confie em própria prefeitura e na comunicação oficial do governo do estado. Até o momento, mais de 30 mil pessoas já foram inscritas para receber o benefício. A partir desse registro, as prefeituras farão as checagens dos dados apresentados e a elegibilidade à ajuda. O benefício é concedido apenas uma vez para cada núcleo familiar e o cartão é nominal. Depois que o beneficiário recebe o cartão, são necessários cerca de 10 dias para que o saldo esteja liberado. É lamentável, não é? A gente já observa e acompanha famílias inteiras que perderam tudo com as chuvas e as enchentes no Rio de Janeiro e agora vem a expectativa de ter uma ajuda do governo para começar a se reestruturar. O nome do cartão faz muito sentido, né? Recomeçar. E aí vem criminosos e tentam burlar e dar um golpe nessas famílias já prejudicadas. Vamos ficar atentos. De volta para São Paulo. O Brasil registrou, nas 4 primeiras semanas de 2024, mais de 217 mil casos de dengue, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. Desculpe te interromper, Beatriz, é que eu fiquei impactado com o número 217 mil casos de dengue no Brasil no comecinho do ano. O número é mais que o triplo de notificações do mesmo período em 2023. O painel de monitoramento de arboviroses do governo contabilizou 15 mortes pela doença neste ano e 149 óbitos seguem em investigação. Em 2023, 41 mortes foram registradas. De acordo com o Ministério da Saúde, a projeção do aumento de casos da doença se deve a fatores como a combinação entre calor excessivo e chuvas intensas e o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus da dengue no Brasil. Em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina da dengue, Qdenga, ao Sistema Único de Saúde.
Na ocasião, a ministra Nisa Trindade disse que o novo imunizante iria começar a ser aplicado em fevereiro deste ano. Na última semana, o Ministério da Saúde divulgou a lista das cidades que vão receber o imunizante. Ao todo, foram incluídos cerca de 500 municípios em 16 estados. Com poucas doses disponíveis, o governo definiu que o público-alvo para ser vacinado, adolescentes de 10 a 14 anos. Segundo o Ministério, eles estão entre o público com maior número de internações pela doença. Foram incluídos os municípios de grande porte, que são aqueles com mais de 100 mil habitantes e com a classificação de alta transmissão de dengue do tipo 2. Cidades próximas também estão na lista, no que o governo chama de regiões de saúde. O modo como as cidades cuidam ou deixam de cuidar de suas árvores impacta diretamente na quantidade de quedas que causam acidentes e transtornos à população, principalmente em tempos chuvosos. O uso de tecnologias como tomógrafos e penetrógrafos e até inteligência artificial poderiam mostrar quais são as árvores mais suscetíveis a cair e, assim, diminuir esses episódios. Assim como os humanos e animais, as árvores também envelhecem, ficam doentes e precisam ser examinadas e cuidadas. Um bom diagnóstico permite saber se elas estão ou não saudáveis e se conseguirão aguentar as próximas tempestades e vendavais. Um estudo publicado em 2022 na revista Urban Forest e Urban Green, realizado por pesquisadores da USP e da Unesp, colocou que a cidade de São Paulo, por exemplo, teve 26.616 registros de quedas de árvores entre 2013 e 2021, com maior incidência desses acidentes em regiões com mais prédios e construções, onde as árvores costumam ter área menor nas calçadas e canteiros para se desenvolverem. Para saber o estudo clínico de cada uma, hoje é possível contar com tecnologias que vão das mais simples, de fácil acesso às prefeituras, às mais sofisticadas. Pode-se usar uma espécie de chave de fenda para avaliar se há um apodrecimento mais visível, por exemplo. Uma trena serve para medir o diâmetro do peito do tronco da árvore, enquanto um hipsômetro ajuda a determinar a altura. Com pinças, é possível coletar cupins para avaliar se eles estão se alimentando ou não da madeira. Mas essas ferramentas servem para avaliar problemas mais visíveis e, às vezes, é preciso um exame mais profundo. É aí que entram o penetrógrafo e o tomógrafo. Esses equipamentos são aliados a softwares de computador e à inteligência artificial, que conseguem calcular o nível de deterioração e que velocidade de vento poderia derrubar essa árvore. Mas, se for preciso ter mais informações sobre o estudo do tronco, o tomógrafo é a solução. Sensores desses equipamentos são colocados no tronco da árvore e ligados a um computador. Quando o biólogo bate com um martelo eletrônico sobre esses sensores, eles medem a velocidade do som e enviam para o software, que faz um mapa de cores que demonstra as altas e baixas velocidades. Quanto mais alta a velocidade, mais saudável a árvore está. O programa desenvolvido pelo IPT conta com uma inteligência artificial que calcula a porcentagem de danos e avalia o risco da ruptura da árvore. Na prática, poucas árvores são analisadas com tomógrafos e penetógrafos. Isso porque os equipamentos custam caro. O primeiro custa em média R$ 150 mil e o segundo gira em torno de R$ 70 a 100 mil. Cada análise com um tomógrafo dura em média 30 a 40 minutos e precisa ser feito árvore por árvore. Os Estados Unidos anunciaram oficialmente hoje a retomada de sanções contra a Venezuela. A medida foi tomada porque a Suprema Corte do país impediu a candidatura presidencial da líder da oposição, Maria Corina Machado, para disputar as próximas eleições contra Nicolás Maduro. Além de tirar uma licença concedida para a mineradora Minerven operar no país, o Departamento de Estado afirmou que não vai renovar uma licença especial para a exploração de gás e petróleo, se o governo não chegar a um acordo com a oposição.
Durante uma operação ocorrida nesta terça-feira, militares de Israel se disfarçaram de médicos e pacientes. Invadiram um hospital na Cisjordânia ocupada e mataram 3 palestinos. Imagens divulgadas pela rede chinesa CCTV mostram mais de 10 soldados, alguns usando trajes femininos e outros vestidos de profissionais de saúde, andando por um corredor da unidade médica com armas em punho. Um deles aparece segurando uma cadeira de rodas. A operação secreta teve atuação conjunta de soldados do Exército, de agentes do Shin Bet e Agência Israelense de Segurança Interna. Os militares invadiram o hospital Ibn Sina, localizado na cidade de Jenin, por volta das 5h30 da manhã no horário local e 00h30 no horário de Brasília. Tel Aviv identificou um dos palestinos mortos como Mohamed Jalamet, acusado de manter contatos com o quartel-general do Hamas no exterior e de planejar um novo ataque contra Israel inspirado nos atentados de 7 de outubro de 2023, quando terroristas adentraram em território israelense e assassinaram 1.200 pessoas. Líderes do Hamas admitiram que um dos mortos pertencia ao grupo. Os outros 2 foram identificados como Mohamed Ayman Kazuai e Bazael Ayman Kazuai. Eles eram irmãos e integrantes do Jihad Islâmico, que também atua na faixa de Gaza e confirmou a ligação deles com a facção. A direção do Ibn Sina comunicou que um dos mortos recebia tratamento para uma lesão na coluna que havia paralisado suas pernas. O diretor do centro médico, Najib Nazal, afirmou que os militares usaram armas de fogo equipadas com silenciadores. Segundo as autoridades israelenses, um dos homens mortos estava armado com uma pistola. De acordo com Tel Aviv, a operação comprova que os terroristas do Hamas se abrigam em áreas civis, incluindo hospitais, e usa a população como escudo. A facção já rejeitou várias vezes as acusações. Instalações, veículos e pessoal médico são protegidos por lei nas situações de conflito armado. Essa proteção está contida na primeira Convenção de Genebra, pioneira norma jurídica de valor universal adotada para regular as guerras no mundo. De acordo com a Convenção, não há impeditivo legal para que ambulâncias e hospitais de Gaza ou na Cisjordânia estejam atendendo e transportando membros do Hamas. A norma determina ainda que os locais médicos não podem ser alvos nos casos de prestarem assistência a integrantes de organizações terroristas. As autoridades ucranianas alertaram que a Rússia não para de aumentar suas operações de ataque. A ofensiva é cada vez mais intensa e está acontecendo todos os dias. Enquanto isso, os militares ucranianos quase não têm munições para se defender. Os ucranianos estão sofrendo com a falta de recursos no conflito. Eles tentam manter suas posições enquanto aguardam o financiamento dos Estados Unidos, algo que permanece travado. Desde o início da invasão russa, no começo de 2022, os americanos enviaram bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Mas o crédito acabou no ano passado. O presidente Joe Biden até pediu ao Congresso a aprovação de uma nova ajuda bilionária, mas as negociações com os republicanos continuam paradas. Para que os militares ucranianos continuem vivos, o jeito é se adaptar e continuar lutando, ainda que faltem mantimentos e munições. Os combates no nordeste do país são intensos. Com isso, a Ucrânia está tentando assumir posições defensivas vantajosas, principalmente em lugares mais altos. Nesta semana, o país até retirou seus militares de partes da cidade de Kharkiv, uma das maiores da Ucrânia. E enquanto eles recuam, os relatórios mostram que as forças russas continuam avançando. Segundo as autoridades ucranianas, a Rússia está fazendo diversos ataques de artilharia. Eles são feitos justamente para encurralar os inimigos usando toda a potência de canhões. Missão considerada fácil, já que estão enfrentando um inimigo com escassez de munições. O governo de Moscou acelerou as batalhas em busca da conquista de novas posições. Ainda mais agora que o presidente Vladimir Putin anunciou que vai disputar mais uma eleição.
E a seguir, primeiro computador Macintosh está completando 40 anos e ainda encanta os fãs da tecnologia. E também, uma das empresas do bilionário Elon Musk fez o primeiro implante de um chip cerebral em um ser humano. O debate sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil voltou aos holofotes. Isso porque um relatório recente divulgado pela Organização Mundial da Saúde mostrou como a liberação desses dispositivos ajudou a reduzir o consumo em vários países. Suécia, Reino Unido e Islândia. 3 países que, segundo um relatório da OMS, foram beneficiados com a regulamentação dos famosos vapes. Ou melhor, os cigarros eletrônicos. No Brasil, o tema está em consulta pública, marcada para acabar no próximo dia 9 de fevereiro, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De um lado estão os especialistas da saúde que defendem sua proibição, e de outro estão os fabricantes de cigarro que enxergam com os bons olhos investir em fábricas de vapes no Brasil. Eles afirmam que, pelo pouco uso de substâncias à base de nicotina, os dispositivos reduzem os efeitos nocivos à saúde. Além disso, acreditam que serviriam como uma válvula de escape para as pessoas que tentam abandonar o tabagismo. Para esse grupo, o relatório é uma forma de convencimento, principalmente ao Congresso, onde tramitam 4 projetos de lei para a liberação dos cigarros eletrônicos. Já para a indústria farmacêutica, que lucra com produtos anti-tabagismo, como adesivos para parar de fumar, a ideia de liberar os dispositivos é totalmente equivocada. Ainda que essa briga se arraste por anos, a proibição parece até mesmo que não existe. O contrabando é forte e a venda dos cigarros eletrônicos é feita livremente em sites, bares, casas noturnas e até redes sociais. Um levantamento feito pelo Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica mostrou que mais de 2 milhões de pessoas fumam vape no país. Um número que apenas mostra que o mercado ilegal dos cigarros eletrônicos está estabelecido no Brasil e que já movimenta cerca de 7 bilhões de reais por ano. Cientistas investigam 5 casos de transmissão de Alzheimer por experimentos que deram errado. De acordo com o estudo, 5 pessoas com menos de 55 anos sofrem de demência após receberem hormônios de crescimento obtidos de cadáveres. Pesquisadores ressaltam que a doença não é contagiosa. Segundo os pesquisadores, foi uma experiência inadvertida com resultados trágicos. Milhares de pessoas de baixa estatura em todo o mundo receberam hormônios de crescimento extraídos das glândulas pituitárias de cadáveres. O tratamento foi interrompido por volta de 1985, quando se descobriu que essas injeções intermusculares poderiam transmitir os piones causadores da letal doença de Creutzfeldt-Jakob, semelhante à doença da vaca louca. Um novo estudo revelou agora outro efeito indesejado dessas terapias. Uma equipe da Universidade College de Londres acredita que tratamentos com hormônios transmitiram a doença de Alzheimer a 5 pessoas no Reino Unido. Seriam os primeiros casos conhecidos de transmissão da doença. Cerca de 55 milhões de pessoas no mundo sofreram de demência ligada à doença de Alzheimer, na maioria dos casos. O desastroso experimento inadvertido poderia esclarecer os mecanismos enigmáticos da doença, que ainda carece de tratamento eficaz. No cérebro de pacientes falecidos, é comum encontrar acúmulos anormais de 2 proteínas, beta-amiloide e tau. Os mesmos investigadores, liderados pelo neurologista John Collett, já alertaram em 2015 que tinha detectado placas beta-amiloides suspeitas no cérebro de 6 pessoas que morreram da doença de Creutzfeldt-Jakob após receberem hormônios de crescimento. Em 2018, detectaram beta-amiloide em lotes do hormônio armazenados durante décadas
e descobriram que essas proteínas causavam demência em ratos de laboratório. A equipe de College está convencida de ter encontrado os primeiros 5 casos conhecidos de transmissão acidental da doença de Alzheimer. Todos os afetados receberam hormônios de crescimento de cadáveres, muitas vezes durante anos, e começaram a apresentar sintomas de demência quando tinha entre 38 e 50 anos de idade, apesar de não possuírem as variantes genéticas presentes em outros casos iniciais. A descoberta foi anunciada na revista especializada Nature Medicine. A atriz Jandira Martini, de 78 anos, morreu em São Paulo após uma longa batalha contra um câncer no pulmão. O comunicado foi feito hoje através das redes sociais do ator Marcos Caruso, que é amigo há décadas da atriz. Martini teve câncer de pulmão há 6 anos, mas tratou a doença com quimioterapia e cirurgia. No final do ano passado, a doença voltou, desta vez ainda mais intensa. Nos últimos dias, ela foi hospitalizada e internada no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Nascida em Santos, Jandira foi um dos maiores nomes da televisão brasileira. Formada em interpretação, participou de diversas novelas de sucesso, com atuações que encantaram o país. O velório aconteceu hoje e foi registro para família e amigos, de forma bem restrita. E a cerimônia de cremação também será restrita e foi marcada para amanhã de manhã. O sonho de muitas pessoas com deficiências motoras é conseguir controlar um computador ou um celular. Missão que para alguns é considerada praticamente impossível. Não para a empresa Neuralink do bilionário Elon Musk. Com a ajuda de um implante de chip no cérebro, eles prometem fazer tudo isso apenas com o poder do pensamento. O primeiro passo em direção ao sucesso já foi dado. A empresa do bilionário realizou seu primeiro implante do seu chip cerebral, apelidado de telepatia, em um ser humano. A intenção é uma das melhores: construir uma conexão no cérebro que ajude pessoas com lesões traumáticas a terem uma vida comum nos dias de hoje. Nada mais é do que ter um telefone ou um computador ao lado, ou melhor, dentro do seu próprio cérebro. Para que isso seja possível, a Neuralink se baseia em décadas de desenvolvimento da tecnologia voltada para a implementação de materiais em cérebros humanos. Assim, eles vão processar diversos sinais que serão decodificados por um aplicativo. Logo depois, serão transformados em ações para que os aparelhos eletrônicos sejam controlados. A empresa recebeu uma autorização da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos para testar os implantes em seres humanos no meio do ano passado, quando passaram a ser recrutados alguns dos voluntários para receber o chip. Neste último final de semana, o primeiro implante foi realizado. E os resultados são promissores. A empresa afirmou que a recuperação do voluntário está ocorrendo bem e os resultados iniciais mostraram picos de neurônios. O dispositivo é do tamanho de uma moeda e é colocado por meio de uma cirurgia invasiva. Isso quer dizer que o robô cirúrgico precisou fazer cortes no corpo para ter acesso ao órgão. Todos os próximos testes também serão assim, já que o dispositivo precisa ser implantado numa região específica do cérebro que é responsável pelo controle dos movimentos. O estudo deverá durar até o ano que vem e até lá, cerca de 10 pessoas deverão ser submetidas a novas cirurgias. Elon Musk disse que a sua expectativa vai além de ajudar pessoas com paralisias. Ele afirma que o chip poderá ser eficaz para ajudar quem perde a visão ou a audição. Ele também espera que um dia o implante ajude os humanos a se conectarem diretamente com a inteligência artificial. O primeiro computador Macintosh faz 40 anos e continua sendo atração. Mesmo com pouca capacidade de memória, a preciosidade ainda tem espaço para agradar a muitos fãs da tecnologia, que muda o tempo todo, mas faz parte da história. Os produtos produzidos pela empresa Apple Computers Inc. são bem conhecidos. Estou me referindo ao iPhone, iPad, iWatch e até aos MacBooks. Segundo as consultorias Gartner e IDC, só em 2023, o grupo, com sede em Cupertino, na Califórnia, vendeu cerca de 22 milhões desses produtos tecnológicos. Mas o começo não foi assim. Tudo se iniciou com o Macintosh, o primeiro computador da Apple, que completou 40 anos.
Em janeiro de 1984, Steve Jobs subiu no palco de um evento na Califórnia e trouxe ao mundo a possibilidade de um computador que funcionaria para uma única pessoa. Ele carregava uma caixa bege e inseriu um disquete nela. Ao som da música tema de Carruagens de Fogo, a palavra Macintosh varreu a minúscula tela daquele computador e surgiu uma série de imagens monocromáticas. A plateia de acionistas da empresa ficou encantada e enlouquecida. E olha que era só o Mac 128K, assim chamado porque vinha com 128 KB de memória RAM. Segundo historiadores, a criatividade da placa-mãe original era o diferencial, pois ela vinha com tudo: memórias ROM e RAM, processador e todas as entradas e saídas. E acrescentaram que para 1984 isso era incrível. Hoje em dia, uma tela minúscula de formato quadrado e com gráficos rudimentares parecem muito ultrapassados, mas foi o dispositivo pioneiro a mudar o mundo. Para colecionadores, ele é uma parte da história da computação, com as assinaturas da equipe que o construiu inscritas no lado interno da parte de trás do gabinete de plástico. A maioria dos modelos conservados atualmente estão com colecionadores ou em museus ao redor do mundo, como no Centro da História da Computação de Cambridge, no Reino Unido. Mas um punhado de obstinados admiradores ainda usa os computadores Mac 128K até hoje, apesar das frustrações. Afinal, essas máquinas são extremamente limitadas devido à pouca capacidade de memória, mas alguns donos aproveitam suas valiosas máquinas para jogar em games curiosos como o Lode Runner, por exemplo, tudo em preto e branco. Essa inovação foi um produto de luxo. Seu preço, em 24 de janeiro de 1984, nos Estados Unidos, era de $2.495. Se corrigirmos para o valor atual, seria em torno de $7.400, o que significa um investimento de mais de R$36 mil hoje em dia. Mas, para colecionadores, o preço é só um detalhe. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz.